Gente, Nailor Marques Júnior, na coluna Educação e Mercado, e para falar de um tema fantástico, educação e cidadania. Nailor, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todo mundo. Bom, falar de cidadania é falar de um tema que parece, inclusive, da moda, né? Todo Sim. mundo fala em cidadania hoje, em desenvolver a cidadania, preparar a pessoa para ser cidadã. Bom, a própria noção de cidadania começou faz um bocado de tempo, né? Faz. Na verdade, Ronaldo, a gente vivia um dilema como a gente vive hoje, no sentido contrário. Eu acho que antes das revoluções do século XVIII, que tentaram implantar esse conceito, a gente tinha um absolutismo monárquico. O rei dizia, o rei tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. Assim, não só no Ocidente. Quando a gente fala em absolutismo, a gente pensa só no Ocidente, pensa na França e tal, que era um grande difusor cultural do mundo. Mas vem a Revolução Francesa e ela tenta implantar um conceito básico, não é? Primeiro, com Montesquieu, ela tenta separar os poderes. Não é? Pouca gente sabe, mas foi Montesquieu que separou os poderes. Essa ideia de legislativo, executivo, judiciário, está no espírito das leis. Não é? E é bacana porque o nome espírito das leis quer dizer, a lei ela tem uma vontade própria. E por trás e antes da vontade tem a vontade do legislador. Quem estuda direito sabe que existe a vontade do legislador, aquilo que o legislador quis que fosse, e depois a vontade da lei, aquilo que a lei fez fazer. Que são coisas distintas. É como se a lei, em algum momento, passasse a ter força por ela mesma, né? Exatamente. Sem, inclusive, a intenção do autor. Exatamente isso. É a mesma coisa como ler um livro, né? Às vezes a gente lê um livro, eu vejo quando eu discuto o Machado de Assis, muita gente discute que Dom Casmurro fica discutindo se a Capitu traiu ou não traiu, quando na verdade o grande tema do Dom Casmurro não é traição, é ciúme, né? É isso que está sendo tratado ali. Então quem lê por esse viés, não que leia menos, mas parece que faz uma leitura torta daquilo que era o objetivo, né? Ou seja, o livro ganhou na prática uma força que a mim me parece que não era a intenção do Machado. E a lei acontece a mesma coisa. Ocorre que, naquele momento, era necessário isso. E impor o conceito de cidadão. O que é o conceito de cidadão? É que eu e você, e todo mundo sob o sol, tivesse o mesmo direito. Daí a ideia de que todos são iguais perante a lei. Ocorre que, num primeiro momento, parecia que era assim. Liberdade, igualdade e fraternidade. Ocorre que, com o tempo, essa tal igualdade foi incomodando as pessoas. E aí, dentro da igualdade, eles foram criando pessoas mais iguais e menos iguais, que é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Quando você diz que alguém tem foro privilegiado, o que você está dizendo a essa pessoa? Que ela é mais que você. Se ela tem algum privilégio por ocupar determinada função, não é, que é pública, eu deveria ter que privilégio, já que eu pago o salário daquela pessoa. Não é? No entanto, o que a gente está vendo, e a gente vê nas passeatas das ruas, as pessoas reclamam daquilo, mas se elas pudessem, elas também gostariam. Sim, gostariam de gozar aquele privilégio. Daquele isso privilégio, exatamente isso. Tanto é verdade que ao se referir a pessoas que não têm o tal privilégio, as pessoas cunharam uma expressão que não faz nenhum sentido, que é cidadão comum. Ora, o princípio de cidadania é fazer com que todo mundo seja comum. Se você diz que o cidadão é comum, sinal que o outro é o quê? Especial? Incomum, especial, diferente. Exatamente isso. Quer dizer, se ele é especial, o cidadão ele não é. E se eu sou comum, cidadão também não sou. Quer dizer, o conceito de cidadania não admite comum em comum. É cidadão, ponto final. Tanto que na hora da urna, o meu voto vale o voto de qualquer pessoa. Essa é a ideia, de que todo mundo pode mudar o seu destino por meio da votação. E cada pessoa tem, ou pelo menos deveria ter, né, contando que a votação tem total lisura, um único voto. Ou seja, um único poder de fazer aquilo ali. No entanto, aquele indivíduo que vai às ruas e protesta, né, ele vai e ele vende seu voto por alguma coisa. Pelo emprego para o filho, por um emprego para ele, por um jogo de camisa, por qualquer outra coisa. Quando ele faz isso, ele pega o seu papel de cidadão e rasga. Isso que acontece. Ele leva para os outros ambientes. Leva para a escola, onde ele exige ser tratado de um jeito diferente. Se eu sou filho do fulano, são as carteiradas. Né? Ou tratado de um jeito pior, aquele que ele considera que é inferior a ele. Quando ele vai para o mercado de trabalho, acontece a mesma coisa. Não é? Pensando que a nossa coluna é educação e mercado de trabalho, a cidadania ela perpassa tudo isso. O sujeito nunca trabalhou na vida. Ele não fez nada. E aí, quando ele entra para trabalhar, como o pai dele é o dono do posto, ele já é o gerente do posto. Ou seja, ele quebrou a cadeia inteira e já pulou lá no topo. Não que ele não possa ser. Né? O posto é do pai dele, pode fazer o que ele quiser. Mas me parece que há uma quebra, não é? daquela estrutura formada. Porque eu não aceito, filho do dono do posto, entrar como frentista, por exemplo,
trabalhar 2 meses como frentista, entender o que é o frentista, quais são os desejos de um frentista, os anseios de um frentista, depois passar para o caixa, passar para a troca de óleo. Quando eu chegar a ser gerente, eu estou preparado como cidadão para assumir aquilo. Mesma coisa vale para as outras condições da vida em sociedade. Acho que um aspecto bastante empolgante se discutir, de se pensar quando a gente fala de cidadania, é justamente essa dinâmica de direitos, mas também de deveres, Nailor. Porque hoje a gente pensa a cidadania em direitos, né? Todo mundo quer ter. Exato. Eu acho que a grande praga da modernidade, que o pessoal chama de geração mimimi, é exatamente isso. É o sujeito que conhece todos os direitos que ele tem e, o que é pior, os que ele pensa que tem, mas não reconhece nenhum dever. Para quem está nos ouvindo, saiba de uma coisa. Democracia, não é? Cidadania, implica em 2 vezes mais deveres do que direito. Para viver em sociedade, a gente tem muito mais dever do que a gente tem efetivamente direito. Se as pessoas pensarem isso, ser cidadão fica mais fácil. Porque exercer a cidadania é um ônus muito pesado. Porque demanda responsabilidade comigo, mas também para todo o grupo que eu estou envolvido. Porque alguém diz assim, tem que ter responsabilidade ambiental. É preciso cuidar para não desaparecer as baleias do mar do Japão. Eu não moro no Japão, não é isso? Não. Acontece que existe um ecossistema todo montado. Né? Se eu faço aqui, afeta lá. Afeta lá, o efeito borboleta, isso vai acontecer. Outra coisa que a gente tem de importante nesse ponto é, uma coisa que as pessoas pensam que são direito dela. Eu tenho desejo de, isso não é um direito. E o Estado e a sociedade de um modo geral não é obrigada a realizar esse meu direito. E as pessoas têm, esse meu desejo, desculpe. A pessoa tem o desejo de um direito e ela mesma, por conta dela, ela alça esse desejo a alguma coisa a um direito de ter tal coisa. Por isso que nós temos problema de conceder favores. A gente vê isso na iniciativa privada. Você concede um favor de uma coisa, de repente aquele favor vira uma obrigação. Não é verdade? Veja com pagamento. Tem lá um determinado tipo de pagamento. A empresa resolve bonificar alguns funcionários com determinada coisa. Se ela fizer isso de modo recorrente por algum tempo, aquilo integra o salário. E aí começa a pagar imposto, quer dizer, o que é isso? Quer dizer, vira regra. Regra. Agora a pergunta é por quê? Baseado em quê? E na vida real é assim, não é? É o filho, por exemplo, que é mais doentinho, e a mãe dá a ele um pedaço de bolo maior do que ela dá para o filho que não está doente. Aquela doença sarou, ele estava gripado, precisava se alimentar melhor, então a mãe fez uma sopinha e tal. O que acontece? Todo dia ele chegava em casa à noite e tinha sopinha preparada para ele. Assim que ele sara, ele continua reivindicando a sopinha. É mais ou menos isso. Ele não tem mais aquele estágio que necessita de um cuidado especial. Então não tem mais por que ter a sopinha. Você quer uma sopinha, você vai fazer a sua sopinha. Mas o que acontece? As mães estendem ad perpetuum essa sopinha. E aí depois ela vai incluindo mais uma coisa, depois ela não aguenta mais carregar aquilo. E é exatamente o que a gente está vivendo hoje. As pessoas sobrecarregaram o Estado de uma série de direitos que elas acreditavam e agora o Estado não aguenta mais carregar esses cidadãos. Porque isso custa dinheiro, o Estado não produz dinheiro. Ele cobra impostos. Não é? Ele tem que cobrar impostos cada vez mais caros para entregar cada vez menos. É exatamente o dilema que a gente está vivendo. E eu acho que esse tipo de discussão, Ronaldo, tem que ser feito na escola, com as crianças desde pequenininho. Olha, eu quero isso. Quanto custa ter isso? Não é? O que custa para ter isso? As pessoas têm que saber que essas coisas não caem do céu. Esses tais direitos não caem do céu. E não adianta esses deputados que nós temos, não é? Irem ficando inventando, agora a escola vai fazer isso, agora vai dar aula disso, agora vai ter direito daquilo. Deputado que não sabe de nada, deputado populista, não é? Vereador populista, ficam legislando. Não tem a menor ideia da dinâmica escolar. Exatamente, do impacto que isso tem na vida da sociedade. Sim. Entende? Às vezes ele não entende como é aquilo e diz assim, agora a escola vai ter uma disciplina de não sei das quantas. Cidadania, nós já discutimos aqui em outro programa, é um tema transversal. Toda disciplina, toda, matemática, química, física, biologia, história da arte, tem que trabalhar cidadania. Em qualquer momento você consegue fazer isso. Porque um sujeito que se expressa mal, tem a cidadania dele prejudicada. Que é mal formado, tem uma capacidade menor de exigir os direitos dele. Ou de fazer valer os direitos dele, ou que é melhor, ter noção de quais são seus deveres, e não só exigir seus direitos. Não é? Eu acho que isso caminha um pouco com a ignorância. Não é? Então por isso que eu acho que a educação é tão importante, tanto para melhorar a vida em sociedade, quanto para melhorar a vida profissional das pessoas. Não é? Às vezes o sujeito, o Romário, né, de quem nem é uma pessoa que tem assim uma afeição, mas disse uma frase uma vez, você chegou agora e já quer sentar na janela. E é mais ou menos isso, as pessoas mal saem da faculdade, mal tiraram a fralda, e o cara já quer logo sentar na janelinha, ele já quer entrar na empresa como presidente. Não é? Não quer passar, ver o papel dele, pagar o pato dele. Nailor, você citou a brincadeira aí, o exemplo da ilustração, né, com essa história da mãe, da sopinha e tal. Sim. E eu gostaria de pegar justamente isso e pensar rapidamente contigo um aspecto que raramente a gente discute aqui, que é
a dinâmica da família. Em que medida, na sua opinião, a família tem responsabilidade na própria noção de cidadania, nessas relações todas? Total, porque na verdade é com a família que a gente começa a aprender as noções básicas de cidadania. Não é? Quer dizer, eu levo meu filho a um parque aquático e sentado ao nosso lado está uma família, pai, mãe, 2 filhos, eles estão comendo sanduíche e o pai limpava a boca repetidas vezes, amassava o papel e jogava no chão. Quer dizer, muito perto de nós havia um cesto de lixo, ou na mesa mesmo. Não, ele amassava e jogava no chão, amassava e jogava no chão. A mãe dizia, não joga no chão. A mãe dizia, não joga no chão. Daqui a pouco o filho começou a jogar no chão também. Eu falei que não é para jogar no chão, e o filho jogava. O pai, para de encher, para de encher. Bom, um dos filhos não jogava, a mãe não jogava, e o pai e o outro filho jogavam. Quer dizer, o que é isso? Quer dizer, esse chão não é meu. Quem vier, quem paga para limpar esse lugar aqui, que limpa o chão. Eu vou jogar. Agora, se eu jogo ali porque eu estou pagando uma entrada naquele lugar, eu jogo da janela do carro, eu faço qualquer coisa, entende? Eu não tenho respeito por aquilo que está em torno. Então isso começa assim dentro de casa. Isso é muito simples, basta não fazer. Porque a gente aprende, por exemplo, a gente sai sem saber, a gente nasce sem saber nada, né? O que você é, o que eu sou, o que as pessoas aqui da televisão são, nós nos tornamos, não é verdade? A graça de ser humano é isso, né? Um ser humano não é uma aranha, não é? Você pega uma aranha, por exemplo, a aranha ela não precisa assim, ir para a escola aracnídea para aprender a fazer teia de aranha. Ela já nasce sabendo fazer uma teia de aranha. Agora pega uma aranha, põe na escola, na faculdade, pós-graduação aracnídea e tenta ensinar para ela a fazer um segundo tipo de teia. Ela não vai fazer. Não é? Agora eu e você e nós todos aqui, nós nascemos sabendo nada. Esse é o grande privilégio. Por conta de nascer sem saber fazer nada, a gente tem a capacidade, o potencial de aprender a fazer qualquer coisa. Essa é a graça de ser humano. É a possibilidade de aprender qualquer coisa. E hoje a ciência mostrou em qualquer idade. A gente está vendo quantas pessoas com 60, 70 anos aprendendo inglês, aprendendo espanhol. Não é? Porque hoje mostraram que o estudo de uma segunda língua retarda o aparecimento do Alzheimer. Ah, mas você acha que a pessoa vai conseguir aprender inglês com 80 anos? Eu tenho visto pessoas, vi agora semana passada, uma senhora de 85 anos que começou há 5 anos a correr maratona e fez a maratona 42 quilômetros em menos de 3 horas. Eu corri uma maratona e me suei para fazer em 5. Vejam, é possível? Claro que é possível. Nailor, valeu pela conversa mais uma vez, sempre Muito uma obrigado. satisfação receber. Muito obrigado, eu que agradeço. Nailor Marques Júnior conversou com a gente sobre educação e mercado, hoje destacando um pouco mais as questões relacionadas à cidadania.